Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Fernanda Virgílio. Bom, nesse vídeo a gente vai falar sobre a história de Davi e Golias. É uma história clássica da Bíblia e que você precisa conhecer. Essa história de Davi e Golias está em 1 Samuel 17 da sua Bíblia. Bom, então basicamente essa história começa com uma batalha entre filisteus contra o povo de Israel. E durante esse tempo, Saul era o representante, era o rei de Israel naquele momento. E eles se encontraram no vale de Elá. E nesse momento ficou de um lado da colina os filisteus e do outro lado o povo de Israel. No povo filisteu existia um homem chamado Golias. Ele tinha 2,90 m de altura. Imagina a altura desse homem. Ele era guerrilheiro desde jovem. Então não era só altura, ele realmente sabia batalhar. Só para você ter ideia, a pontinha da lança dele pesava 7 quilos. Apenas. E Golias sai no meio da multidão e fala assim: estou aqui representando o povo filisteu. Então vocês, que são israelitas, escolham alguém para batalhar comigo. E quem perdesse essa guerra ia virar escravo do outro povo. Então se os filisteus perdessem, eles iam virar escravos de Israel. E se Israel perdesse, também iriam virar escravos dos filisteus. E o povo de Israel, obviamente, ficou apavorado e morrendo de medo. Inclusive o rei Saul. A gente falou um pouquinho do lado dos filisteus, que eles tinham Golias. Agora vamos olhar um pouquinho para o lado de Israel. No meio desse povo tinha um homem chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos, e desses 8 filhos, 3 já estavam na guerra. E o seu filho caçula se chamava Davi. Como ele ainda não tinha idade para guerrear, ele cuidava das ovelhas. Ele era um pastor de ovelhas. Então, durante 40 dias, Golias fica ali desafiando alguém a vir batalhar com ele, mas ninguém aparece. Como já tinham passado 40 dias, Jessé pede para que Davi leve um pouquinho de comida e pede também para que Davi traga notícias dos filhos que estão ali na guerra. Davi acorda de madrugada, pega toda a carga que seu pai separou e sai em direção a esse acampamento, a esse vale. Quando ele chega lá, basicamente os dois povos já estão se posicionando na linha de frente para guerrear. Quando ele chega lá na linha de batalha, ele ouve Golias desafiando o povo de Israel. Ele pergunta aos soldados que estão ao redor dele: quem matar esse Golias? O que vai ganhar em troca? Quem é esse homem para desafiar o exército do Deus vivo? Todas as perguntas que Davi estava fazendo para os soldados chegaram até os ouvidos do rei Saul. E ele pede para que levem Davi até ele. E quando Davi chega ali frente a frente com o rei, ele fala: eu vou lutar contra esse filisteu. E aí Saul fala para ele: mas você é muito jovem, você é um pastor, você não tem experiência nenhuma com guerra, como que você vai derrotar ele? E aí Davi responde assim: quando um leão ou um urso pega alguma das minhas ovelhas, eu vou atrás dele, dou golpe nele e ainda levo minha ovelha de volta. Se o Senhor me livrou das garras do urso e do leão, com certeza ele vai me livrar das mãos desse filisteu. Então Saul aprova que ele lute contra o filisteu e coloca um monte de armadura nele. Como Davi não estava acostumado com aquela quantidade de armadura, ele não conseguia nem andar porque era muito pesada. Então ele tira tudo e pega 5 pedras. Quando Golias olha para a cara de Davi, ele despreza totalmente ele. E ele ainda tira sarro da cara de Davi. Quando Golias começa a se aproximar de Davi, Davi pega a pedrinha e joga no meio da testa de Golias. E aquela pedra fica encravada na testa de Golias e ele cai na hora. Quando ele cai, Davi vai lá e corta sua cabeça. Davi então é levado até o rei Saul e ainda segurava bem bonitinho a cabeça de Golias. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha ficado mais fácil de você entender essa história. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever. Se tiver alguma dúvida, alguma indicação de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu sempre tô de olho. Então é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!